Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, no canal da Gui Cripto, beleza? E bora começar o nosso investidor consciente, ficar atualizado com o que tende a acontecer no Bitcoin aí nessa acumulação infinita que tivemos nos últimos dias, tá, rapaziada? Então, meus queridos, seguinte, vamos para um gráfico maior e daí a gente vai discutir em relação a isso, tá? Então, antes de eu começar o vídeo, pessoal, por favor, já deixa o like aí no vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações para você continuar acompanhando o que a gente está trazendo aqui todos os dias. Beleza, meus queridos? Então, rapaziada, primeira coisa, tá? A gente está numa acumulação aí simétrica do Bitcoin, beleza? Onde ele está numa formação de triângulo, tá? Então a gente teve a formação de um fundo agressivo, né? Aqui no dia 11 de maio, mais ou menos, a gente teve a formação desse fundo agressivo, tá? Uma bela vela de exaustão aqui e uma vela de reversão, inclusive, tá? Que foi uma ótima oportunidade de comprar Bitcoin. Beleza? Eu mesmo comprei próximo aqui aos 27, 28 mil dólares, tá? Então aqui foi uma excelente oportunidade de adquirir Bitcoin. Só que agora a gente tem que pensar no nosso futuro, né? O que tem de acontecer com o BTC? Rapaziada, a primeira coisa que eu quero falar é que quando a gente está numa situação dessas, existem oportunidades de curto prazo para a gente fazer? Existem, tá? Mas são oportunidades onde a gente tem que manipular muito capital, beleza? Tem que olhar bem no curto prazo e tem que pegar o time de entrada certeiro, beleza? Ou seja, né? Vamos por aqui, eu botar aqui no mais curto prazo. Pô, o Bitcoin formou um fundo aqui sólido, um fundo forte. Pô, daria para fazer trades, ficar brincando aqui com esses tradezinhos, né? Pô, comprar fundo, vender topo, né? Mas é arriscado e perigoso se você não tem experiência, tá? Então, é um momento que vale mais a pena ficar de fora e deixar o Bitcoin se decidir do que você ficar querendo decidir o futuro do BTC, que quem decide é ele, quem decide as instituições, e a gente só tem que acompanhar. Tá, meus queridos? Então, basicamente, pessoal, nessa acumulação aí, o que que a gente espera, tá? O que que a gente espera? É o seguinte, eu vejo um padrão aqui, que a gente fez um fundo forte para compra, mas conforme a gente foi desafiando esses topos aqui várias vezes, né, batendo nele várias vezes, a gente foi perdendo força compradora, né? Então, força compradora cada vez menos presente. Até mesmo, ó, vocês podem ver, eu estou no gráfico de 3 horas, tá? Pulei aqui para 3 horas. Vocês podem ver que desde quando ele fez esse fundo, todos os padrões de fundo que tinha aqui eram padrões mais fortes, ó. Padrão de força, de força, de força. E hoje o padrão já não tá tão forte assim, né? Tá um padrão aí, né, mais vendedor, com um topo duplo aqui. Então a gente pode ter uma correção do Bitcoin se a gente perder aqui os 29.600 dólares por unidade, tá? A gente pode ter maiores correções. Obviamente, tá, pessoal, a gente precisa do que para isso? Do que a gente precisa para ter maiores correções? A gente precisa que o índice corresponda a isso, SP500 e Nasdaq. No momento, a Nasdaq e tanto a Nasdaq quanto a SP500 estão enfrentando resistências em zonas de Fibonacci. Tá? Esse pequeno está enfrentando uma resistência aqui próxima a 0,5, beleza? Já rompeu 0,38, pode fazer um pullback de alta para vir aqui testar. Inclusive estou com um alarme aqui em 0,5 para cuidar caso a gente tenha essa reversão. Então, baseado no que eu falei da correção do Bitcoin, vocês sabem que a gente precisa que essa zona de 0,5 aqui seja respeitada como resistência para cair e, correlacionado com o Bitcoin, BTC ser influenciado pelo SP500 e também cair. Agora, caso a gente tenha o pullback de alta e passe a 0,5, a gente vai ver o Bitcoin novamente criar fundo ascendente, que criar um fundo forte, subir de novo, né, e continuar essa acumulação infinita. Tá? Então agora já é um momento, já não é aquele momento que eu falei para você, né, de aproveitar o curto prazo, assim, para comprar fundos agressivos aqui no curto prazo, vender lá em cima. Agora já não é o momento que a gente está na extremidade do triângulo, né? Então a volatilidade aqui, tá? A gente vai ter um movimento explosivo logo, logo, bem possivelmente, tá, rapaziada? Mas a volatilidade aqui em segurança é maior ainda do que se você tivesse operado aqui para curto prazo, vendia aqui, comprava aqui, entendeu? Agora aqui já é bem mais complicado. Então, meu conselho para você é fica de fora, aguardar o Bitcoin se decidir, tá? Em relação a parâmetros, quero dar um parâmetro para vocês do que eu acho que tem de acontecer, tá? Algo assertivo, apesar de a gente estar numa acumulação extremamente sobrevendido no curto prazo, no gráfico diário, é difícil a gente saber exatamente o que vai acontecer. Mas por todo o contexto, rapaziada, eu acredito que se a gente não vencer, tá? Presta atenção, se a gente não vencer, zona de 0,5 de Fibonacci, que fica próximo aos 30 mil dólares, tá? Essa região aqui, ó, essa zona aqui, tá? Se a gente não vencer essa zona aqui, acredito eu que a gente vai ter maiores correções. Se a gente vir testar mais uma vez aqui e não vencer e voltar, acredito que a gente vai ter mais correção, porque daí a pressão vendedora vai aumentar ainda mais, vai aumentar ainda mais. Beleza? Essa zona é muito importante, porque essa zona de fundo aqui também tá uma zona com volumes compradores, então se ele passasse aqui, ele poderia até mesmo ter a motivação desses volumes, mas se ele comprovar resistência nessa zona aqui, né, caso ele volte a subir e voltar a cair, pô, aí a pressão vendedora vai ser mais forte ainda, ele vai cair. Agora, caso no decorrer do dia a gente tenha impulso de alta, passa aqui acima, né, faça um pivô, e daí fica o caminho livre, a história é outra.
tá? Então eu tô falando para vocês o que é possível acontecer dentro de um cenário de acumulação, tá? É difícil dar certezas, mas a gente precisa entender os contextos, né, as variáveis. Se chegarmos próximos aqui e formar um topo em 30 mil dólares, voltar a cair, vai vir mais correção, tá? Vai vir mais correção, porque, pô, já vai ter muita pressão vendedora aqui, a gente já tá num movimento exaustivo. Agora, se a gente formar fundo aqui, né, testar 0,5, passar acima, pivô de alta, caminho livre, show de bola. Daí a gente pode ter uma continuação, tá? Então, basicamente, isso que eu queria passar para vocês dentro da acumulação. E, junto disso, a gente precisa, obviamente, né, do SP500 e Nasdaq como influência para o Bitcoin cair e para o Bitcoin subir. O Bitcoin está totalmente correlacionado com o mercado de ações nos últimos meses e últimas semanas, tá? E a gente tem que acompanhar eles e imaginar o que pode acontecer com o gráfico deles correlacionar com o Bitcoin. Se a gente tiver respeito à resistência ali que eu falei para vocês, a gente vai ter mais correção no Bitcoin direto aqui, tá? Então, meus queridos, basicamente isso que eu queria passar para vocês em questão do BTC. Agora a gente vai vir para o Long Short Radle e vou falar um pouquinho sobre análise de sentimento para vocês poderem entender as nossas possibilidades através dele. Rapaziada, observe uma coisa muito interessante, tá? Eu vou fazer uma análise bem de curto prazo aqui. Eu tô até no gráfico de 15 minutos para vocês poderem analisar junto comigo, tá? Analisem isso, por favor, prestem atenção. Vocês podem perceber o que, rapaziada, aqui no gráfico conforme long short radle, tá? A gente não vai focar em pontuação, a gente vai focar em movimento, por quê? Porque a gente está com long short baixo, a gente está com long short que fica oscilando aí entre 1.3 a 1.8 longs para cada short. Isso é, né, uma numeração de contratos baixa, relativamente baixa, para que o mercado esteja saudável e queira subir, tá? Então, mas agora falando de movimentos acumulativos. Rapaziada, perceba isso. Perceba que sempre que a gente tem, tá, a formação de um fundo aqui no gráfico do Bitcoin, a gente tem um long short elevado, né? A gente tem um long short aqui elevado, mas ao mesmo tempo um long short elevado que vem para queda. Ou seja, sempre que a gente forma um fundo no gráfico do Bitcoin, a gente teve muitas pessoas que já vieram comprando desde antes, sendo liquidadas, né? Ó, pode ver, ó, conforme o gráfico aqui está subindo, o nosso long short está subindo, o Bitcoin está caindo. Então, basicamente, a gente vê que o long short vai elevando, muitas pessoas vão comprando, enquanto o Bitcoin vai caindo, né? Vão comprando a queda, vão mantendo posição de long, porque compraram lá em cima. Aí quando chega aqui o Bitcoin forma fundo, o que acontece? O long short começa a cair, porque quando forma fundo todo mundo acha que vai, né, vai deslanchar, vai para baixo. E o que acontece é exatamente o contrário, a gente tem uma acumulação e sobe novamente. E nisso o long short cai, né? Liquidez vendedora para que o preço possa subir. Então, meus queridos, a gente tem um padrão aqui lateral. A gente tem um padrão lateral aqui. Então, o que vocês podem perceber? A gente pode perceber que, novamente, né, o Bitcoin caiu, né, ele estava aqui nesse topo dos 30.570, ele caiu, o nosso long short subiu, porque as pessoas compraram aqui em cima e mantiveram essas posições mesmo com a correção, né, encheram o saco por causa da acumulação, quiseram meter o louco, deixar as posições, e o que aconteceu? Novamente, a gente está com o Bitcoin no fundo. E agora que a gente está com o Bitcoin no fundo, a gente está com o long short em topo. Né? E o que acontece? Se acontecer o mesmo padrão que a gente viu aqui nas outras vezes que formou fundo no preço do Bitcoin, o long short começar a cair, a gente vai ver o quê? Vai ver o Bitcoin subir. Tá? A gente vai ver o Bitcoin subir porque a gente vai ter liquidez vendedora para que ele possa subir. As instituições brigam por liquidez, certo? Então vocês podem ver que isso é um padrão. É um padrão. Toda vez que o Bitcoin vem formar fundo, a gente fica com indecisão no long short e cai. No long short, sobe no Bitcoin. Bitcoin vem formar fundo, topo no long short, cai, Bitcoin sobe. Entendeu? Bitcoin vem formar fundo, long short cai, Bitcoin sobe. E agora a gente está novamente com long short no topo, Bitcoin em fundo. Se o long short começar a cair, o Bitcoin vai ter impulso de alta para subir. Tá? Agora, se a gente vê o long short fazer algo diferente do que ele fez nos últimos dias, ele elevar, ele subir de fato, ele ir para cima, daí a gente vai ter liquidez compradora de pessoas acreditando em alta e o Bitcoin vai deslanchar para baixo dentro da minha teoria. Tá? Agora, caso contrário, né, você já sabe. E o long short, ele é muito bom em rompimento, tá? Ele é muito bom em rompimento. Por quê? O que a gente precisa aqui no long short para que a gente tenha correção e o que a gente precisa no gráfico do Bitcoin para que a gente tenha mais correção de venda, né? Maiores correções. A gente precisa aqui de um rompimento, a gente precisa romper essa região do 1.8 longs para cada short, para que as pessoas estejam acreditando em alta, né? Elevem aqui a liquidez compradora e daí a gente vai ver o preço do Bitcoin deslanchando, né? Se o long short subir. Agora, caso o long short fizer um movimento para baixo, pessoas acreditando em venda enquanto ele está no fundo, vai subir, não tem escolha, vai seguir o mesmo padrão que seguiu aqui que eu estou apresentando para vocês. Tá, rapaziada? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, beleza? Acho que era bem bacana mostrar isso aqui, tá? Um padrão bem interessante que eu analisei em relação ao long short no curtíssimo prazo. E é legal para vocês usar de parâmetros aí para saber, né, que é um momento de decisão. A gente está num momento de decisão e um grande momento de indecisão, onde você tem que deixar o mercado aí fazer seus movimentos para você tomar, né,
decisão de curto prazo, né? O mais correto é, pô, se você comprou o fundo exaustivo aqui no BTC, tá? Comprou fundo exaustivo aqui nos 28, pô, você tá tranquilinho, tá? Caso o BTC volte a cair, você pode vender essas posições e comprar mais baixo. Caso o BTC volte a subir, você mantém suas posições e fica atento com as zonas de resistência que tem acima para poder ir realizando, né? Porque o que que acontece? Conforme a gente vai chegando aqui nos 35, 36, se a gente não tiver correção, vai ter pessoa que vai ficar otimista e vai comprar atrasado. Isso vai gerar liquidez para a instituição jogar o preço para baixo. Não acredito que a gente vai voltar, se a gente tiver uma subida de alta de fato agora, né? Não acredito que a gente vai voltar direto para uma tendência de alta. Não existe, não tem como isso, né? Depois de uma longa queda, a gente sempre tem uma lateralidade. Então, bem possivelmente, se a gente subir com o Bitcoin, você tem que preocupar em realizando seus lucros, tá? Próximo aí às zonas de Fibonacci, pelo menos. Tá? Então, vamos pegar aqui uma retração de Fibonacci, só para vocês ficarem ligados nas zonas importantes para vender. Tá? Aqui, rapaziada. Show. Zonas importantes, tá? Pô, aqui nos 32 mil dólares, 31.500, você tem que se preocupar, porque é uma zona de 0,5. Aqui na 0,61 em 32.500 e em 0,786 em 34 mil dólares. Então essas são zonas onde você tem que cuidar a sua exposição com os seus BTCs, tá? Não necessariamente você precisa vender tudo, não, vai vendendo parcialmente, deixa, sempre é bom estar exposto ao Bitcoin, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer repentinamente no momento desse. Mas você tem que ter uma estratégia, porque o mercado tende a cair mais, né? Tende a cair mais. Beleza? Então, meus queridos, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham ficado 100% informados, tá? A estratégia que eu tô fazendo nesse momento é essa, por enquanto. Estou de fora, esperando uma confirmação aqui no gráfico do Bitcoin. Tenho minhas posições em Bitcoin que eu comprei próximo a 28, e se ele cair um pouquinho aqui e confirmar, eu vou realizar para poder comprar mais embaixo. Se ele subir, eu vou ir realizando lá em cima. Beleza, meus queridos? Então é isso. Tamo junto, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu like, sua dúvida, sua crítica construtiva. Se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar acompanhando o que a gente tá fazendo aqui. E me segue lá no Instagram também, tá, rapaziada? Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram. Me segue lá que todos os dias eu estou tirando dúvidas nas caixinhas de pergunta, trazendo conteúdos nos stories e conteúdos no feed. Beleza? Tamo junto, meus queridos, e até o próximo vídeo.